Seja bem-vindo a mais um episódio do Autopapo com a Concept BR, patrocinada pela Monre Amortecedores. Juntos acreditamos que iremos revolucionar o conhecimento automotivo. Bem, temos uma pessoa que viajou para estar aqui junto com a gente hoje. Com muito prazer. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado. Aproveita esse momento para você poder curtir um pouco. Tá bom. Fala aqui um pouquinho para mim. Tá. Hoje você é o proprietário da Seicar. Isso. Fica localizado em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Como a Seicar nasceu? Seicar. Eu hoje estou com 42 anos. Com 17 eu entrei nesse ramo trabalhando no estoque de uma concessionária Fiat da cidade. E ali eu trabalhei por 7, 8 anos mais ou menos. Com uma saída breve ali, trabalhar um pouquinho com linha pesada também, mas não me adaptei muito, voltei. E em um determinado momento, um colega que era mecânico me convidou para fazer uma sociedade, a gente abriu uma oficina própria. E a partir dali, então, surgiu a Seicar. Essa sociedade durou em torno de 8 anos e tal, sempre muito bem aceita na cidade ali, a gente sempre teve esse conceito de concessionária, né, de seguir um certo padrão de qualidade e tal, mas sempre faltava alguma coisinha, né? Então, por fim, a gente separou essa sociedade e a partir dali, 2014, se não me engano, aí eu segui sozinho, com um desafio enorme, porque eu não sou mecânico, no caso, né? Então, sempre dependi da mão de obra de outras pessoas e tal, mas me formei nesse meio tempo em administração e tal, então meu papel sempre foi gerenciar, com bastante dificuldade no começo e tal, ainda hoje, né, mas tem seus altos e baixos, né, momentos de vontade de largar tudo e tal, mas hoje, muito com a ajuda de certas pessoas aí, a gente estava tendo sucesso. Eu tô achando que você fez todo o resumo junto comigo do que eu ia te perguntar. Posso parar o episódio em 2 minutos? Qual é o desafio de você empreender hoje, não tendo a parte técnica? Eu sei que durante esses anos todos que você está atuando dentro da oficina, você acaba aprendendo muito. Com certeza. E, às vezes, transformando o que você acha que não tem o conhecimento em um conhecimento latente e ativo. Sim. Mas quais são os desafios que você enfrentou, vamos falar assim, fazendo a parte administrativa e não sabendo até então, quando a empresa estava galgando todos os seus passos, para dentro da oficina mecânica? Quais foram os desafios que você enfrentou? O maior desafio é sempre tu contar com bons funcionários, né? Com bons colaboradores, digamos. E tá cada vez mais difícil isso, né? Em um determinado momento, tanto que quando eu tive que seguir sozinho, no caso, eu contava com uma equipe muito boa, né? Que seguiu comigo. E eu, digamos, sou muito grato a eles. Hoje em dia já são, acho que tem só uma pessoa que ainda está comigo da época ainda anterior, né? Que é a Juliette. E já está há 13 anos, é a pessoa mais antiga, assim, que está comigo lá. Então, eu sempre posso dizer que eu tive sorte até de contar sempre com uma equipe boa, né? Teve saídas, entradas. Eu acho que a maior parte das pessoas que passaram por ali e já saíram, eu tenho orgulho de dizer que a grande maioria saiu para abrir uma oficina própria também, né? E eu não vejo isso de forma ruim, de forma alguma. Eu fico até orgulhoso que eles seguiram alguns ensinamentos, algum exemplo para conseguir seguir sozinho também. E eu não vejo isso como... É uma concorrência, sim, mas é saudável, né? Então, acho que eu pude espelhar eles também de alguma forma, né? Eu acho só que eu vou fazer um ajuste na sua fala. Acho que você não teve sorte. Eu acho que você foi nutrindo isso, só que é tão natural seu que você tem chamado isso de sorte. Também
Também. Assim como o episódio que acabou de passar, né, da Leila e do Carlos, eles também são muito humanizados. Sim. E eu sei que você também, o quanto você faz essa evolução também junto com o seu time. Então, eu não vejo isso só como sorte. Você só tá atribuindo a palavra sorte, De mas certa forma. eu acho que é uma nutrição que você já faz diariamente. É. A gente já tá junto desde 2020, né? Prestando serviço para vocês. A gente tá em 2024. Acho que até 19 ali. A gente Finalzinho de 19? Eu acho que sim. Acho que as conversas... Eu não me lembro o mês exato, mas eu me recordo que tem relação com a pandemia. Uhum. Eu me lembro claramente disso. E teve situações ali que eu passei também, que bem difíceis. E eu me lembro da conversa que eu tive contigo, que aquilo lá me levou para outro nível, assim, sabe? E até, desculpa, mas é que foi um momento bem delicado, porque era início de pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, e eu perdi minha mãe ali. E aí, foi alguns meses depois disso que eu te encontrei. E me ajudou demais. Você é um cliente que veio pra gente através de lives online de pandemia. Uhum. Enquanto Isso você aí. falava agora, eu me lembrei. A gente Isso aí. fez um circuito de lives e você veio por lá. O que para mim fica de mais gostoso disso tudo é que a gente tem realmente colocado o nosso propósito para fora, né? Essa conexão real, essa ajuda Isso. real. Quando a gente bate o relatório às vezes contigo, você fala às vezes assim, nunca pensei que pudesse existir uma empresa que pudesse fazer isso por nós. Exatamente. Então acho que esse processo faz parte. Foi, digamos assim, era uma coisa que eu sempre sabia que era necessário, que eu sempre quis fazer, porque as concessionárias, na grande maioria, têm algo parecido, mas não é isso aí, né? Mas então eu sabia que eu tinha que dar de alguma forma, ouvir o cliente, ter um retorno de como que as coisas estavam andando, se a gente estava fazendo as coisas do jeito certo. Mas eu nunca sabia como fazer. Eu vou fazer, mas sozinho não se As consegue. concessionárias hoje fazem NPS, é muito diferente. A gente faz uma voz ativa e humanizada com 100% dos clientes. A concessionária, ela pergunta como é que foi, no geral, a experiência de 1 a 5 ou de sugestivo, de 6 a 10. Eles têm outras propostas para mostrar números para os acionistas e a nossa proposta não é essa. A nossa proposta realmente é fazer alavancagem financeira e conectividade com o consumidor final dentro da sua loja, né? E para te falar a verdade, no momento que eu vi a tua live, eu pensei, cara, é exatamente o que eu procuro, né? Vou falar com ela, acho que tá longe da minha realidade, mas criei coragem e te chamei, né? E me surpreendeu, sabe? Assim, a conversa que a gente teve, o que tu me explicou, assim, de tudo que vocês estavam me oferecendo, eu pensei, não, a proposta vai ser alta demais, eu não vou conseguir. E quando eu vi, cara, não pode ser verdade. É não tem como eu acessível. não fazer isso aqui, sabe? Então, como já teve outra conversa ali, o que vocês oferecem, o que vocês entregam é muito barato para a empresa, pelo retorno que a gente tem, né? Isso é indiscutível. Pois bem. Isso não quer dizer que vocês devem aumentar o valor. Pois bem, eu ia puxar aqui uma carta de reajuste nesse momento de passagem de veículo, mas não é o momento, né? É só um episódio de podcast, vamos pensar assim. A gente já sabe que vocês passaram por... Você acabou de falar, né? A gente se conheceu na pandemia. Além da pandemia, a sua cidade passou por um movimento muito pontual, que foi de lockdown. Também. Ali a gente se falou muito. Nesse momento de lockdown que já aconteceu, vamos pensar assim, é um ponto super negativo. E é um selo que vocês acabam levando. E depois vocês tiveram mais 2 grandes episódios, que foram das enchentes. O que você fez naquele momento para manter a sua oficina ativa? Bom, a questão do lockdown,
a gente ficou fechado, na verdade, por pouquíssimos dias, assim. Acabou que a maioria do comércio, sim, fechou, mas o nosso ramo, o nosso segmento foi considerado serviço essencial, Uhum. então, por fim, a gente pôde trabalhar. A nossa demanda não reduziu tanto, até porque a gente, assim como a gente atende clientes particulares, a gente atendia no momento ali outros serviços essenciais também, que nos mantiveram bem ativos até, de certa forma. Então ali a gente não sentiu assim, uma queda e tal, mas lógico, muito em função do trabalho que já vinha sendo feito, né? Que a gente estava iniciando ali, que isso nos ajudou demais a se manter ali ativos no mercado, né? Conseguiu projetar vocês já trazendo esses clientes que já são da sua carteira para dentro da oficina, né? Exatamente. A gente conseguiu manter um contato com eles, apesar da situação, né? E tudo, então, muito legal. E agora, recentemente, então, sim, teve os episódios das enchentes e tal, uns 2 anos seguidos agora, né? Diretamente a gente não foi atingido, né? Graças a Deus. Mas a nossa cidade ali, e Lajeado e redondezas, até hoje a gente está sofrendo para mim chegar até aqui. Pega fila na ponte para atravessar Lajeado Estrela. A gente tem clientes de cidades ao redor ali que é uma dificuldade, fazem um trabalho, digamos assim, tem que ter muita vontade de querer vir até nós, porque tá difícil, é muito complicado. Demora, coisa que o trajeto levava 10, 15 minutos, hoje leva 1 e meia, às vezes. Muitas oficinas afetadas, né? Aí eu vou até comentar aqui que tem a associação das oficinas ali da nossa região, Aravate. Vou elogiar eles, né? Eu não estou sendo participativo lá e tal, por outros motivos, tal, falta de tempo muitas vezes, mas eles foram muito efetivos assim para auxiliar essas oficinas que foram atingidas, né? Tem que dar os parabéns para eles, se mexeram bastante mesmo, auxiliando de várias formas para essas oficinas se reerguerem de alguma forma, né? Teve pessoal ali que perdeu tudo, Tudo. tudo, tudo, tudo. Tem um ex-funcionário meu, um ex-colaborador, que abriu oficina em Estrela, junto com a casa dele, foi atingido as 2 vezes, né? Então, situações bem complicadas, né? Por sorte, a gente não sofreu com isso, então não teve um baque tão grande assim em questão do movimento, do serviço, né? Aproveitando que a gente está falando sobre superação, você também tem superado os novos desafios, né? Olhando o teu relatório, olhando os Sim. crescimentos, a gente está com uma Seicar muito diferente do que há 5 anos atrás. E muito positiva. Sim. Atualmente, então, você tem novos desafios, né? A gente até há pouco tempo passando seu relatório, eu falei, opa, para que você está num degrau diferente e isso vai exigir também de vocês, não só de você, mas do seu time também, Sim. ações completamente diferentes. Esse desafio novo te dá medo? Medo não. É mais, assim, às vezes, eu digo assim, uma angústia, de repente, não conseguir fazer tudo o que eu gostaria, né? A gente sabe que a gente está tendo um retorno legal, está sendo bem aceito, está sendo muito elogiado. A gente tenta fazer o melhor possível. Eu sei que tem muita coisa para se corrigir, né? Acho que sempre vai ter. E a minha angústia, às vezes, é de daqui a pouco não conseguir dar atenção em todos os detalhes que eu gostaria, né? No check-in, no check-out ali, para dar mais atenção pessoal para o cliente, né? A gente tenta a execução do serviço perfeito, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível. Eu estava ouvindo antes o Carlos ali da Stock Car falando que às vezes tu não faz questão de vender para aquele cliente, tu vê que a situação não é aquela, né? Não adianta tu querer ganhar aquele serviço se tu vê que aquilo não é um bom negócio para o teu cliente. Uhum. Então eu sempre digo pro meu pessoal lá também e que eu acho que eu vendo ao contrário, né? Eu não consigo forçar nada que eu veja que não é
vantajoso para o cliente, né? Se eu vejo que o carro dele não vale a pena fazer ou vai se tornar inviável, não vale, eu prefiro não pegar aquele serviço, prefiro ver a melhor possibilidade para o cliente, né? Para ajudar ele, né? Né? Não é vantajoso para nós ganhar aquele serviço, porque ali na frente ele vai ficar descontente com aquilo lá, né? Então, são desafios pela frente aí para tentar melhorar mais ainda a percepção do cliente, principalmente. Mas eu acho que isso é uma expectativa só sua, porque os seus números não retratam isso. Pode ser. A gente tem um número muito elevado de clientes que agendam diretamente. Por exemplo, quando nós chamamos esse cliente para retornar e fazer a manutenção preventiva, ele não pede, ele também, ele pede para a gente orçamentos e agendamentos. Mas o seu número de agendamentos diretos, eles são muito superiores aos orçamentos. Você lembra quando a gente passou o relatório? Sim. E os números também retratam qual é a percepção dele. Porque se ele já está pedindo para agendar, isso quer dizer que ele já confia na marca da CIK. O que é muito difícil hoje em dia, tu conquistar a confiança, principalmente. Qual é o tamanho do seu orgulho em relação a todo o seu time nesse momento? Você entrou aqui falando que a gente está com uma dificuldade certa de mão de obra, que você teve muitas mudanças ao longo desses tempos, desde a sua abertura, mas qual o tamanho do orgulho positivo que você tem dessas conquistas que você tem em relação ao teu consumidor para a CIK? É muito bom ter esse retorno, saber que toda a dedicação de todos esses anos, né, de todo esse trabalho, que não é fácil, né? Não é fácil, a gente abre mão às vezes de muita coisa ali para estar ali atendendo e se esforçando e tudo. Grato também pelas pessoas que estão ao meu lado, né? A vocês da Concept, que, meu Deus do céu, me ajudaram não só pelo trabalho de vocês, mas até por indicações, né? Eu vou dar o exemplo do sistema, do Aquila ali, que na época era Millennium, né, do Pedal, que era uma coisa que eu tava com dificuldade e tal, até tinha me comentado sobre eles, eu disse, não, deixa eu ver aqui, fui atrás de outro antes, me ferrei porque não deu certo, aí chamei, não, vamos lá. Vou tomar uma água para não falar qual era. Não tem necessidade. Mas impressionante, assim, os parceiros que vocês têm, sabe? Eu confio plenamente. Se eu tenho alguma dúvida relacionada ao nosso setor ali, Soraya, quem é que tu me indica para tal situação? Né? E isso já foram com diversas coisas. Então, vocês conseguiram montar também uma rede, né? Somos hoje um ecossistema para ajudar vocês em todos os parâmetros. E o que a gente não consegue, a gente vai falar assim, acredito que o caminho seja mais ou menos por aqui. Isso. Então, se eu estou em dúvida, eu consulto vocês, né? Seja contigo, Soraya, com a Dani também, que quando eu preciso dar uma assistência legal. Então, eu sou muito grato por isso. E o orgulho é enorme, assim, de tu ver cada vez que vocês me encaminham ali um elogio, eu faço questão de mostrar, olha aqui, ó, aquele cliente lá, que tal situação aqui, olha só, tá elogiando vocês e tal, tá, sabe? É muito bom, isso é gratificante. Eu adorei aquele áudio que você me mandou, onde tinha a cliente falando super bem da oficina, e você, olha, escuta isso, você precisa ouvir. Lembra disso? Sim, que aquele lá, eu acho que foi direto para nós, né? Foi logo em seguida a entrega do carro, acho que a cliente nos retornou alguma coisa e nem tinha passado por vocês ainda, né? E aí eu fiz questão de mostrar, porque é muito gratificante. Ao mesmo tempo que, no momento que tu recebe o que, ultimamente, olha, não lembro, não me recordo a última reclamação, assim, pontual ali, meu carro tá ainda fazendo barulhinho. Isso é uma coisa normal, não tem como, né? Mas uma reclamação em relação a atendimento ou coisas desse tipo, eu não me recordo de ter alguma situação assim. Então, se tivesse, eu acho que eu ia me abalar, sabe, ainda, porque tu tá no caminho ali que tu já tá
Você quer ver que seus números dizem mais a seu respeito? Nos últimos 12 meses, você tem ideia de quantas negativas você teve no Google? Eu não acho que... Não me lembro de alguma. Nenhuma. Por isso que você não se lembra. Então, o teu crescimento no Google em quantidade de coisas positivas, ela foi em 109% nos últimos 12 meses, com 0 negativas. Como a gente já faz esse acompanhamento junto com a nossa assessora para você, a gente consegue ter os seus números muito debulhados, né, para a gente poder olhar. Então, isso que você está falando se retrata também nos números da oficina. Hoje, a gente sabe que quando um cliente vai fazer uma busca, a mídia social mais ativa, muita gente acha que é o Facebook, Instagram, e não é. Não. Porque quem está buscando uma nova oficina, de fato, vai buscar aonde é a grande potência, que é o Google. E eu vejo que o Google tem que ser o sinalizador positivo de vocês. E o seu é não só um sinalizador, mas né, é uma luz completa que ele fala, opa, isso aqui faz sentido para mim, porque ele lê todos os depoimentos positivos, né? Isso a gente ouve de clientes que chegam lá, é uma falha nossa até não questionar os clientes, muitas vezes, de que forma que eles chegaram até nós, isso é uma coisa que eu quero corrigir também, mas a gente ouve muitas vezes do cliente chegando assim, eu sou novo na cidade e não conheço nada por aqui, mas vi que vocês são bem avaliados no Google. Ponto. E tá aí o resultado do nosso trabalho, lógico. Perfeito. E do de vocês, de fazer que essa informação chegue até o Google, né? É uma soma, né, Ismael? O trabalho da Concept, ela só existe porque vocês nos dão a propriedade para trabalharmos para vocês de forma efetiva. Exato. Se vocês tivessem que conhecer todos os pormenores que acontecem dentro de um Google, como falar com o cliente, como se comportar fazendo isso, mexer no horário do Google, estou falando especificamente só de uma plataforma agora, para quando você vai ter um feriado. São muitas coisas pormenores que fazem a diferença na hora que esse cliente vem te buscar. Então, nós temos, se a gente tiver profissionais dentro de casa que possa dar essa assessoria para você, a gente faz com que a sua empresa decole. Eu acho que a Concept, quando ela se construiu, esse ecossistema ele nunca mais vai parar. É uma engrenagem que se retroalimenta. Tanto que a solução que você tem hoje com a gente, e assim como essas mais de 200 oficinas têm, se chama autoengrene. Porque é uma engrenagem viva. Ela é auto-engrenável, né, para a solução que a gente fomentou para vocês, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem específica, assim. Eu queria que você pudesse me dar um conselho. Vamos pensar que eu fosse um dono de oficina, estivesse abrindo nesse momento. Me dá um conselho sobre atender frotas e atender clientes de varejo, por favor. Sem precisar explicar muito, só me dê um conselho. A frota não deixa de ser um bom mercado, sim, mas ela é muito traiçoeira, né? Ficar dependente de uma frota, de um dia para o outro pode estar sem nada, né? Então, isso é um trabalho que a Concept me fez enxergar também. Eu trabalhava muito focado em frotas na época. Jura? Bastante. Não que isso era ruim na época, não. Em alguns momentos, uma crise, uma pandemia e tal, é bom tu ter aquele fluxo fixo ali, mas não é tão rentável, né? E também não te dá esse retorno, esse orgulho. Um quentinho no coração, né? Aquele retorno, uma frota ali, a empresa, dificilmente alguém vai chegar daqueles veículos todos que tu atendeu e te elogiar. Muito raro. Eu não tinha pensado nisso. Viu como é que eu aprendo? Exatamente. Eu não tinha pensado nisso. E a diversificação para o cliente particular, tu consegue dar uma atenção melhor para cada um. Lógico, tu tem que ter condições, tu tem que trabalhar para isso, tem que conseguir dar aquela atenção para cada cliente em especial, porque cada cliente é diferente. Né? Não adianta tu achar que tu vai atender todos da mesma forma, porque não é. Então, tu também tem que te adaptar a isso. Mas tu tendo o retorno por parte deles, tu consegue ir te ajustando e não é de um dia para o outro, lógico, né? Mas o trabalho que a gente está fazendo agora, então, há 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, o resultado está aí, né? A gente consegue perceber que
a rentabilidade está maior. Hoje em dia eu consigo enxergar resultado, né, na empresa que alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, eu não via, não enxergava. Né? Tanto que eu estava bem desanimado. Conversei contigo em algum momento ali que eu estava disposto a me desfazer de tudo, né, por N motivos. E hoje é o contrário. Hoje eu estou orgulhoso do resultado que a gente está tendo, estou satisfeito com os resultados, né, financeiramente, tudo. Tem muito a se fazer ainda, a crescer e tudo, mas em relação frota e particular, se eu fosse escolher hoje, particular, com certeza. Ele é traiçoeiro, né? Muitas vezes ele mascara. O volume faz com que a gente fique cego, né? É claro, é inegável que quando a gente está trazendo uma frota para dentro da oficina, a gente está falando de 20 veículos, da determinada frota A, na B mais 5, da C mais 13. Então, é um dinheiro que você pode contar ou não para dentro do seu faturamento. E eu já vi muitas empresas quebrarem por isso. Então, o nosso grande negócio é sempre cuidar do consumidor final. Porque a frota, quando ela precisa ser injusta com vocês, ela não pede licença, né? E a frota, geralmente, o frotista ele tem um volume maior, lógico, então ele também se sente no direito de fazer exigências, né? Então, tu tem que te adaptar muitas vezes a valores e coisas. E isso nem sempre é vantajoso para. E a burocracia, né, Ismael? Lembra uma vez que a gente conversou sobre isso? Sobre a burocracia. Se você, de repente, faz parte de uma licitação, você tem que, né, esperar um tempo, né? Então, ok, tu até recebe, mas eu já escutei há pouco tempo assim. Tá, mas eu recebo certinho. Mas você recebe quanto tempo depois? 40 dias. Tá, mas então quer dizer que você colocou a tua mão de obra? Quer dizer que você dedicou as peças que você comprou e você recebe 40 dias depois? E muitas vezes com o valor que eles estipulam, não é nem tu que consegue fazer. Com toda a burocracia, com o preço que eles determinam. Mas é lucrativo para mim. Ok. O nosso trabalho é mostrar que, mesmo que ainda seja lucrativo para ele, existe uma outra virada de chave quando a gente está falando do consumidor final. E eu nunca tinha pensado por esse olhar que você falou, o quentinho no coração de falar assim da satisfação de atender esse cliente. E outra, o risco zero de você não atender frotas. A gente tem um cliente em Blumenau e eu aprendi com ele, ele me falou assim, quando a gente começou, a gente estava com quase 40% de frota. E aí, na última batida de relatório, ele estava com 2%. Aí ele falou, e vai acabar! Aí eu falei, mas esses 2% não vai acabar. Ele, por que não? Ele botou tanto na cabeça dele que ele tinha que eliminar aquilo. Ele vai acabar. Não vai acabar, porque os 2% são quem tem o CNPJ mesmo e traz o carro aqui e paga pelo CNPJ. Ele, é verdade. Então, assim... E eu, no caso, eu não vejo necessidade de abrir mão, né? Desde que isso não me impeça de atender bem os outros, né? E frotas que queiram o nosso tipo de trabalho, o nosso tipo de serviço, né? Que é tentar a excelência, né? Na execução do serviço, no atendimento, tudo. Se eles estão dispostos e querem esse tipo de serviço, não vejo problema algum, né? O problema é tu ter que abrir mão de certas coisas que é o teu, digamos, tá no teu DNA ali, para poder atender eles. Ismael, clientes fãs. Assim como a Leila e o Carlos batem recorde também de clientes fãs, a Secar também tem feito isso. Eu ainda quero chegar no ponto deles, né? Mas tá longe ainda. Eu vou terminar minha pergunta e já vou te fazer um convite. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Os clientes fãs têm uma importância muito grande para qualquer oficina hoje. É uma linguagem onde a gente perde muitas referências com uma mídia social tão ativa e a gente deixa de falar o que precisa ser falado. E o cliente fã, ele retrata para você exatamente o que aconteceu. Eu fico muito orgulhosa pelo número de todos vocês, mas o seu também tem tornado as coisas muito diferentes. E a gente sabe o quanto esses indicadores são sensíveis, mas também importantes para dentro da oficina. Sim. Eu queria que você pudesse mandar uma mensagem para todos os clientes fãs.
Eu acho que é agradecer, né? Só agradecer pela confiança que eles depositam em nós, né? Que a gente, de certa forma, conseguiu conquistar, né? E que eles continuem podendo, que nós consigamos, né? Manter e melhorar cada vez mais para que eles continuem tendo esse sentimento por nós, né? Então, é só agradecer, eu acho que não tem outra coisa, né? Espero que a gente possa contar com todos eles e que aumentem ainda, né? O número desses clientes fãs, que para nós é muito importante. Por isso que eu te falei que a sua exigência tá alta demais. Né? Os resultados, os números mostram, os números acabam retratando muito do que acontece nos bastidores, né? Então, acho que a sua exigência tá alta demais e tá tudo certo, porque isso vai tornando a Seicar uma oficina que tem patamares diferentes, né? Desafios diferentes. Olhando para uma visão de futuro a longo prazo, quais são os desafios que a Seicar tem junto à região que ela atua? Acredito que é tentar sempre manter a qualidade, né? Tem que ir evoluindo, né? Se preparando para novidades que vêm chegando e tudo. A gente sabe que precisa de mais pessoas também para nos auxiliarem, né? A gente está num limite quase assim que a gente falou, estamos num patamar alto, então não é fácil manter. Eu, por exemplo, estou muito no operacional ainda, né? Para vir até aqui hoje, não foi fácil. Muito sabe? obrigada. Digamos, deixei o pessoal lá meio abandonado e tal. E eu tenho consciência de que isso não é bom, não é saudável, que eu preciso sair um pouquinho do operacional para poder dar um tratamento melhor até para os próprios clientes, né? Então, a gente quer aprimorar, assim, a equipe, né? Agregar mais valor à equipe para poder dar um atendimento sempre melhor. Tão excelente quanto você tem dado, né? Exatamente. E quem quiser buscar a Seicar, conhecer mais sobre a Seicar, telefone, hora do merchan, né? Como diz meu amigo Jason, a hora do merchan. Como é que faz? Fala com que telefone, qual é o site? O site seicar.com.br. A forma mais fácil é procurar pelo Google, né? Só digitar Seicar lá, já vai puxar toda a informação. Pelo WhatsApp 51981621744. E hoje quase toda a comunicação é via WhatsApp, né? É difícil, o telefone quase não toca praticamente, né? Mas a gente está à disposição para quem chamar por qualquer, seja pelo Instagram, pelo Google, que seja, WhatsApp, ligação, enfim, a gente vai tentar sempre prestar o melhor atendimento. Ismael, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Gostei. Eu tava um pouquinho com medo, né? Mas... Isso faz parte. Se a gente não fosse empreendedor, a gente não nasceu com medinho no meio da barriga, né? Mas agradeço o convite, sim, Soraya. Estou muito grato, assim, e orgulhoso de ter sido chamado também. Acho que é sinal de que a gente está fazendo um trabalho legal. Estamos no caminho certo, né? Senão, acho que não seria motivo para a gente estar aqui. Né? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. E acredito que a gente se vê muito em breve. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.